Hum? É normal, não tem problema nenhum, é que está mesmo calor, está bem? Muito bem, vamos ao Salmo número 3, não é? Estamos nós na nossa caminhada. O livro de Salmos é um livro de poemas, não é? De canções. E alguém dizia que há um salmo sempre adequado a cada estado de alma em que nós nos encontramos. Sempre vamos encontrar um salmo que se vai identificar com a condição que nós estamos naquele momento. Calvino dizia que não há emoção cristã que não esteja descrita num dos salmos. Sempre nós vamos encontrar um salmo que nós nos vamos identificar, que talvez nós podíamos dizer que aquelas palavras eram as nossas, que aquela vida é a nossa, que aquele sentimento que o salmista está a sentir, aquela emoção que ele está a sentir, é o que nós estamos a passar naquele momento. Maravilha, não é? Amém? Muito bem. Vamos ler o Salmo número 3, para vocês ficarem sentados, já basta estarem com calor e ainda de pé é mais difícil, não é? Então vamos ler o Salmo número 3, Salmo de Davi. Importantíssimo aqui o título, ou este chamar de atenção que nós temos aqui antes do Salmo. Quando fugia do seu filho Absalão. Isto vai nos ajudar no contexto. Por vezes é no cabeçalho, no título, que nos é dito o que é que se está a passar, o que é que está a acontecer com o autor, quais são as circunstâncias que o autor está a passar no Salmo. Outras vezes, nós lendo o Salmo e meditando nele, nós vamos perceber. Outras vezes, o título, o cabeçalho, ajuda-nos muito nisso. Muito bem, vamos ler então o Salmo número 3. Diz assim: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem de mim, não há salvação para ele em Deus. E nesta tradução que eu tenho, e é por isso que eu tenho esta tradução, aqui a seguir, talvez, não sei se algum de vocês tem o Selah. Nas vossas não tem, não é? Mas tem Selah. E Selah é isso mesmo, sei lá. Estou a brincar. Mas os comentadores, eles diferem muito nas opiniões. Alguns dizem que quando aparece este termo é para fazermos uma pausa, refletirmos no que lemos. Outros dizem que é o tom de voz que tem que mudar. Até aqui nós temos um tom de voz, depois temos que mudar o tom. Tem que acontecer alguma coisa aqui. Bom, eles não se entendem, vejam lá, eu pior ainda, não é? Mas pronto, então eu achei graça que o sei lá é mesmo é sei lá. Mas é bom ou nós paramos um pouco, ou o tom de voz muda. É um chamado de atenção à nossa leitura. Há 3 selás neste salmo. Há no versículo 2, depois há no versículo 4 e depois há no versículo 8. Já agora para despachar, já para vocês perceberem. Vamos? Então diz, muitos dizem de mim, não há salvação para ele em Deus. E agora eu faço uma pausa. E o salmista continua, mas tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele me responde do seu santo monte. Muitos dizem não há salvação para Ele. Mas há aqui uma resposta, vocês entendem? E mais uma pausa. Eu me deito e durmo. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, ó Senhor, salva-me, ó meu Deus. Fere no queixo a todos os meus inimigos, quebra os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém. Senhor, obrigado por mais este salmo. Senhor, agora alimenta-nos, alimenta a nossa alma, sacia-nos, Senhor, com a Tua palavra, como tens feito até aqui. Ajuda-me a expô-lo fielmente e o Teu povo a ouvi-lo com ouvidos de ouvir
para que seja uma bênção para nós nesta noite. Mas mais do que tudo isso, clamamos e ao mesmo tempo agradecemos pela tua presença aqui, por estares aqui conosco, e isso faz toda a diferença. Muito obrigado, Senhor, por não nos abandonares. Te agradecemos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E todos podemos dizer amém. Fiquemos sentados então, meus queridos. Quando nós lemos o Salmo 3, nós podemos facilmente perceber uma coisa que eu acho que é muito importante, que é o quê? Deus escolhe pessoas. Deus escolhe pessoas. Deus escolheu Davi. Deus escolheu Davi. Nós percebemos isto neste Salmo. Domingos, porquê é que estás a dizer isso? Porque com o que Davi fez na vida, oh meus amados, Deus escolhe pessoas. Quando nós lemos aqui e já vamos mais devagar, e já vamos explicar o contexto, mas quando nós lemos, são muitos os que se levantam contra mim, muitos dizem de mim, não há salvação para ele em Deus. Pois, meus amados, é normal que dissessem isso de Davi. Já viram o que é que ele fez? Ele adulterou, ele assassinou, ele escondeu o pecado. É normal que muita gente à volta de Davi, daquele, que rei é este? Quem é este rei que nós temos? Então o que é que ele fez? Os irmãos entendem? É normal que muita gente se levantasse contra Davi. Muitos, não poucos. A família, nós já vamos ver o contexto, mas havia uma crise na própria família de Davi. Nós já vamos vê-lo. Aqui nós podemos fazer a pergunta: Deus abandona quem peca? Está aqui a resposta, não está? Davi sabia muito bem onde é que a sua alma estava ancorada. Davi sabia qual era o seu escudo, onde ele se podia esconder contra os dardos inflamados do maligno, de Satanás, acusando na sua consciência e também de todas as pessoas à sua volta. Muita gente, talvez alguns estavam com ele, mas muita gente estaria contra ele. E era normal, perfeitamente normal. Mas Davi sabia muito bem onde é que a sua alma estava ancorada, onde é que ele estava. Lembram-se da conversa no Éden para Adão? Onde é que tu estás? E Davi sabia muito bem onde é que estava a sua identidade. A sua identidade estava onde, meus amados? Digam-me lá, estava onde? Estava em Deus. Se a identidade de Davi estivesse no casamento, ele estava arruinado. Se a identidade de Davi estivesse no facto de ele ser um pai, um bom pai, um pai exemplar, um pai... ele estava arruinado. Se a identidade de Davi estivesse no facto de ele ser um grande rei, um rei perfeito, um rei que reinava sem nenhum erro, ele estava arruinado. Mas a verdade, irmãos, é que a identidade de Davi estava em Deus. E é por isso que mesmo quando todos os homens e toda a humanidade se levantava e as forças do inferno, os dados inflamados do maligno se levantavam contra Davi, ele voltava-se para Deus. Isto não é uma justificativa para pecarmos. Isto é uma confiança para quando nós podemos cair, sabermos que em Deus nós temos restauração. Não é quem anda perfeitamente, é quem está em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A questão é aonde é que estamos. A pergunta é sempre a mesma: aonde estás? Aonde é que tu estás? Aonde estás? Bom, este é um salmo que talvez nós não lemos tanto, porque é um salmo de lamento, não é? E nós não gostamos de lamento, não é? Quando nós vamos pôr alguém a ler um salmo, talvez raramente alguém vai ler o salmo número 3.
Não é? Retrata uma crise terrível, medonha, enfrentada por Davi. E ainda por cima não da parte de uma luta dele e de uma crise dele com os inimigos fora da casa dele, fora da família. Tratava-se de uma luta dentro da família, dentro da casa, engendrada pelo seu próprio filho, Absalão. Desde que Davi adulterou com Batseba, mandando assassinar ainda por cima o marido dela, Urias, casando-se com a viúva, a disciplina de Deus trouxe dias de tormento para o rei Davi, de modo que a espada nunca se apartou da sua própria casa. Deus perdoou Davi, mas Davi não conseguiu livrar-se das consequências do seu pecado. Amon, o filho mais velho de Davi, violentou, como vocês sabem, se não sabem ficam a saber, a sua irmã Tamar. Ele abusou dela. Absalão vai e mata o seu irmão Amnon e conspirou contra Davi, o seu pai. Mais tarde, Salomão mandou matar o seu irmão Adonias. Que família! Antes de entrarmos na exposição do Salmo, é necessário descrever o contexto, deixando claro que a relação de Davi com Absalão estava muito estremecida, já haviam vários anos. Entre o estupro de Tamar e a morte de Amnon decorreram 2 anos, e Davi, mesmo sabendo dos perigos que Amnon enfrentaria na festa promovida por seu irmão Absalão, enviou-o para lá. E é claro, o que é que aconteceu? Amnon foi vítima de uma conspiração e morreu. Então Davi passou a perseguir Absalão. E este fugiu de Israel, buscou abrigo com o seu avô materno, onde passou lá 3 anos. Por insistência de Joabe, Absalão volta para Jerusalém, mas é proibido de ver a face do rei. Depois de 2 anos, Absalão ganha coragem e manda um recado ao pai, que preferia a morte a ficar sem vê-lo. Davi gostava muito deste filho. Talvez este era um filho predileto, preferido de Davi, ao ponto de Davi chorar e dizer: Absalão, Absalão. Absalão mandou um recado ao pai e Davi acaba por o receber no palácio, dá-lhe um beijo na face, mas não lhe consegue dirigir uma única palavra. Absalão então sai do palácio e durante 4 anos monta um esquema de conspiração contra o próprio pai. Nós podemos ver isto no 2º livro de Samuel, depois vocês podem ler. Absalão consegue aliciar uma multidão, e não era difícil, com os pecados na vida do pai, não era difícil trabalhar o povo para que o povo se voltasse contra o rei. E ele, com mentiras, esquemas, falsas promessas, ele vai conquistando o coração do povo. Absalão era um homem bonito, composto, sem defeito, belo, com uma boa conversa, sabia conversar, ele sabia levar as pessoas. Segundo Samuel, capítulo 15, versículo 1 a 6, vocês podem ver isso. Ele monta um exército rebelde que marcha com um forte aparato militar contra Jerusalém para matar o pai e tomar-lhe o trono, promovendo assim uma insurreição, uma conspiração, uma revolta armada. Quando Davi se apercebe da situação, ele precisou de sair muito rapidamente. E na calada da noite, descalço, chorando, com o rosto coberto, segundo livro de Samuel 15:30, ele cruza o vale de Cedron, sobe ao Monte das Oliveiras e ruma para o deserto. Nesta fuga vergonhosa, o rei ainda por cima é amaldiçoado por Simei, mas embora ele fosse amaldiçoado pelo povo, ele foi abençoado por Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. E nesse momento ele já não tem mais unanimidade no reino dele. Nem sequer tinha já um apoio militar forte como tinha antes. Ele tinha alguns aliados fiéis a ele e, sobretudo, o que ele mais tinha era a presença de Deus, para que ele pudesse acreditar que ele poderia ser protegido. Porque depois de tantos o abandonarem, de tantos serem falsos, às vezes ele podia olhar para o lado e não confiar em ninguém. E é muito perigoso isso. É muito provável que esta tenha sido a noite mais negra da vida de Davi. Uma vez que se tratava de uma batalha inglória.
o seu inimigo era o seu filho. Sendo assim, ganhar a guerra significava matar o filho. Em contrapartida, perder a guerra significava ser morto por ele. Isto, meus queridos, certamente nos mostra a cada um de nós as crises mais profundas que nós encontramos. E as crises mais profundas que nós encontramos na vida não se passam fora das nossas portas, passam-se dentro das nossas portas. É por isso que precisamos agir preventivamente para que o nosso lar seja um lugar de refúgio, um lugar de paz, não um lugar de guerra e de conflito. Precisamos ter cuidado, meus amados irmãos. Gostava que tu parasses e meditasses como é que é o teu lar. O teu lar é um lugar de paz. O teu lar é um refúgio que quando qualquer um da tua casa chega, encontra descanso ali, encontra segurança, sente-se protegido. Ou como é que acontece? Versículos 1 e 2. Uma conspiração desumana. Dois factos que eu considero importantes aqui. Versículo 1. Uma oposição numerosa. Claro, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Davi sente na pele a dor da traição. E não só o seu filho Absalão se opõe a ele, mas o próprio povo o abandona e começa a unir-se ao seu filho rebelde. Em outras palavras, os aliados de Davi vão perdendo a força, enquanto que os outros, os que se rebelam contra ele, vão ganhando força, vão aumentando. É como se o rei se fosse desidratando política e militarmente. Está escrito, tornou-se poderosa a conspiração e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Então veio um mensageiro a Davi dizendo, todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Vocês podem encontrar isto no segundo livro de Samuel 15, versículos 12 e 13. Bem, é fácil, já alguém dizia, quando nós estamos na minoria, é fácil os nossos nervos começarem a ferver. É um teste. Muito mais ainda quando esta minoria se vai reduzindo a cada dia e a oposição aumenta. Cada vez mais acusações, cada vez muitas coisas verdades, outras mentiras, mas cada vez mais conversas e mais acusações a Davi. Vocês entendem? Vocês percebem o que é que se passa aqui no versículo 1 e 2? Toda a gente está contra Davi. E não era difícil estar contra Davi. Ele tinha feito algo muito grave e muito feio. Além da traição do filho, da deslealdade dos líderes estratégicos que ele tinha com ele, do abandono do povo, ainda vai ser amaldiçoado por Simei. Segundo livro de Samuel, capítulo 16, 5 a 8, diz assim, tendo chegado o rei Davi a Baiurim, eis que dali saiu um homem da família de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei, amaldiçoando, dizia Simei, fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste, o Senhor já o entregou nas mãos do teu filho Absalão, eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Tudo contra. Vocês sabem quando as dificuldades começam a aparecer? Elas são daquele tipo, são tipo um cacho. Elas vêm umas coladas às outras. Agora acontece esta, depois acontece a outra, depois acontece a outra e depois acontece a outra. Charles Spurgeon, eu vou citá-lo muito esta noite, tem razão ao dizer que as dificuldades sempre vêm em pencas. Pencas quer dizer isso, estão ligadas umas às outras. E que os problemas têm uma família numerosa. Spurgeon também vai
direcionar-nos para os sofrimentos do filho de Davi, Jesus. Ele escreve o seguinte: recordemos os exércitos incontáveis que atacaram o nosso Redentor divino, as legiões de nossos pecados, as hostes de demónios, as multidões de dores físicas, os exércitos das desgraças espirituais e todos os aliados da morte e do inferno se colocaram em batalha contra o Filho de Deus. É umas a seguir às outras. Mas no versículo 2 está uma expressão que é a que mais dói. Há uma acusação que ele tinha sido abandonado pelo céu. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Quer dizer, Deus já não o pode salvar, Deus não o salva. Ele está perdido completamente. Não só os inimigos de Davi aumentavam, como também as notícias pioravam cada vez mais. Além dos inimigos de Davi crescerem e serem numerosos, o rei ainda enfrenta comentários insolentes, acusações terríveis de que Deus o havia desamparado e que nem mesmo Deus poderia livrá-lo daquela posição em que ele se encontrava e da morte. Havia aqui uma rebelião religiosa, irmãos. E isto talvez por causa... Como é que Absalão conseguiu fazer isto? Para já, a sua mãe era pagã. Nós podemos ver isso no segundo livro de Samuel, capítulo 3, versículo 3. Era bom ler o segundo livro para vocês apanharem. Mas ele foi 3 anos. Foi viver com o seu avô em Gessur, no segundo livro de Samuel 13, 37 e 38. E tudo isto, este tempo, esta mãe, podem ter dado a ele um desejo de substituir a adoração do Deus verdadeiro por um dos deuses dos cananeus lá daquela terra. Ora, não há poço mais profundo do que este. Ser abandonado por Deus é a crise mais medonha e derrota mais amarga. É o sofrimento mais atroz que um homem pode sofrer. Citando novamente Charles Spurgeon, ele chega a dizer que se todas as provações que vêm do céu e todas as tentações que sobem do inferno e todas as cruzes que surgem da terra pudessem ser misturadas e comprimidas, não constituiriam prova tão terrível quanto a que está contida neste versículo. A pior coisa que nos pode acontecer, a mais amarga de todas as nossas tribulações, é sermos levados a ter medo que Deus já não nos quer ajudar, que Deus já não é uma ajuda para nós. Ser abandonado por Deus é pior do que qualquer desprezo, seja de quem for. E Davi estava a passar por isso. Versículos 3 e 4. Mas há um mas. Há um mas. Meus amados, por muito menos do que Davi fez, nós falamos mal uns dos outros. Por muito menos. Mas precisamos ter cuidado, porque as nossas palavras alcançam pessoas. Vocês conseguem imaginar como é que Davi podia se encontrar? Versículo 3 e 4 diz: mas tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória e o que exaltas a minha cabeça.
Com a minha voz clamo ao Senhor e Ele me responde do seu santo monte. Nós percebemos aqui que Davi é um homem que não é governado pelos sentimentos nem pelas emoções, muito menos pelas circunstâncias. Ele é um homem de fé. O versículo começa com um mas, com um porém. Os pés dele é verdade que estão num vale, mas o seu coração está num lugar plano, está numa planície. Os seus adversários são muitos, insolentes, eles não querem saber dele. Mas Deus é o seu socorro. As vozes da terra gritam bem alto, berram com o intuito de gritarem aos seus ouvidos para o assustar. Mas a fé firme, a sua âncora, estava em Deus para que ele pudesse ser fortalecido. Outra vez Spurgeon. Ele vai dizer: que trinca, quer dizer, que, não é? Assim, sabem que é uma trinca? Que trinca divina de misericórdia há neste versículo. Defesa para os indefesos. Uma glória para os menosprezados. E uma alegria para os desconsolados. Eu gosto desta expressão, que trinca de misericórdia. Hã? Há aqui. Vocês percebem? Vocês sabem aquela trinca que a gente dá assim num alimento, que aquilo é melhor que um jantar, vocês entendem? É quando nós passamos por estes tempos difíceis na nossa vida. A gente não precisa de muito, é só uma trinca. É só assim uma trincazinha da misericórdia de Deus. Quando nós estamos indefesos, quando somos desprezados, quando estamos a precisar de alegria. Quatro verdades importantes aqui no versículo 3. Tu és, mas porém tu, Senhor, és o meu escudo. Lembram-se que esta expressão aparece pela primeira vez a Abraão, em Gênesis 15, versículo 1, quando Deus diz a Abraão: eu sou o teu escudo. O que é isto do escudo? Deus é o nosso protetor. E é assim que os dardos inflamados do maligno não poderão alcançar-nos, eles são apagados. A espada do inimigo não irá atingir o nosso peito. Porquê? Porque Deus é o nosso escudo, porque Deus nos defende, porque Deus é por nós. Em segundo lugar, Deus é a nossa glória. És a minha glória, diz Davi. Deus não é apenas o nosso escudo, mas Ele também é a nossa glória. A glória de Davi não era o trono, nem mesmo a coroa ou as riquezas. Mas Deus, continuamente, era a sua glória. Ele podia perder a coroa, desculpem. Mas Deus continuava a ser a sua glória. Ele podia até mesmo perder a vida, mas Deus jamais deixaria de ser a sua glória, a sua maior riqueza. Novamente Spurgeon vai dizer: que grande graça é vermos a nossa glória futura entre a vergonha do presente. Ele se gloria nas próprias tribulações. É isso. Deus é a minha glória. Podemos perder tudo. Acho que foi no domingo, como eu vos dizia, nós podemos perder tudo, só não podemos perder a Deus. Nós podemos perder tudo na vida, só não podemos perder a Deus. Ele é a nossa glória. Em terceiro lugar, Deus é o nosso restaurador. Ele diz: é o que exaltas, tu és a que exalta a minha cabeça. Meus amados, Davi sabia bem que Deus é aquele que nos põe de pé quando nós caímos.
Ele nos levanta. Quando nós levamos aquele selo que, vocês sabem, quando há um combate de boxe que o outro cai ali no ringue, até contam até 10 e se ele não se levantar, perdeu. Quando já contaram até 10 e nós não nos levantamos, Deus levanta-nos. Quando o inimigo nos ataca de uma forma violenta, é Deus quem nos dá o livramento e nos faz levantar os braços em vitória. Desculpem-me, mais uma vez, Spurgeon. Há a exaltação em honra depois da vergonha. Nós não somos sempre envergonhados. A vergonha não é para sempre. Irmãos, há pessoas que estão sempre saudáveis, mas há pessoas que passam por doenças. E quando vem a cura, quando vem a restauração, há sempre saúde depois da doença. Meu querido, há sempre alegria depois da tristeza. Queres uma boa notícia, diz Spurgeon? Há restauração depois da queda. Há vitória sobre uma derrota temporária na nossa vida. Em todos esses aspectos da nossa vida, o Senhor exalta a nossa cabeça, diz Spurgeon. Eu acho isto lindo, vocês não acham? Eu acho isto maravilhoso. Deus é o nosso defensor. Com a minha voz clamo ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. Quantas vezes tu consegues lembrar orações que tu fizeste e que o Senhor respondeu? Sabes, respostas a orações do passado ajudam-te a firmar na fé hoje. Per Kaiser, acho que é assim que se pronuncia, não sei muito bem, ele vai dizer: não há exército tão poderoso quanto um homem de Deus prostrado sobre os seus joelhos. Ou seja, é pela oração que enfrentamos exércitos, triunfamos na batalha e conquistamos a vitória. Em outras palavras, ouviste com ouvidos de ouvir, a oração é a arma mais poderosa do mundo. Quando tu cais de joelhos diante do Senhor que fez os céus e a terra, é tremendo. Não há nada mais poderoso do que isso. É na oração que nós unimos a nossa fraqueza divina, a nossa fraqueza humana, à omnipotência divina. É na oração que há uma ligação entre o altar que está aqui na terra e o trono que está lá em cima no céu. Há um encontro. Louvado seja Deus. Davi eleva a sua voz ao Senhor e o Senhor responde. Sendo assim, meus amados, quando nós oramos, temos a consciência que aquele que está sentado no trono é quem governa a nossa vida. Amém? Quando está tudo e nós dobramos os nossos joelhos e sabemos com quem podemos contar, nós podemos contar com Ele. Está mais do que claro, meus queridos, que uma pessoa com Deus é a maioria. Não interessam quantos estão contra ti. O que importa é se tu estás em Deus. Não interessa as acusações do mundo inteiro. Se tu estás em Deus, tu és a maioria. Tu vais vencer. Louvado seja Deus. Amém? Davi diz: mas tu, Senhor, és o meu escudo. Eles estão aí, eles atiram por todos os lados, mas tu és o meu escudo, a minha glória. Posso perder tudo. Quero lá saber, de palácio, de coroa, de riquezas. Não quero saber nada. Tu és a minha glória. Não estou agarrado a nada disso. Com a minha voz clamo ao Senhor e Ele me responde do seu santo monte. Está tudo seguro. Não se perdeu nada. Jó dizia: ainda que eu morra,
confio nele. Amém? Uma confiança inabalável, versículos 5 e 6. Irmão, claro, eu me deito e durmo, acordo, porque o Senhor me sustenta. Irmão, se tu sabes quem és, tu dormes. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Quando Davi está a dizer isto, ele não está no palácio, irmãos. Ele estava a fugir. Ele estava numa tenda improvisada no meio do deserto, cercado de inimigos, com a maioria do seu povo contra ele. Ainda assim, olha o que ele diz. Ele diz que consegue se deitar e dormir em paz. Cuidado com uma falsa paz. Não é dessa paz que estamos a falar. Warren Webb, ele diz tem uma citação interessante que eu gostava de deixar convosco esta noite. Ele diz: se tu não consegues dormir, não contes as ovelhas. Fala com o pastor. Percebes? Se tu não consegues descansar, não contes quantas ovelhas tens, não contes a tua necessidade, nem sequer contes a tua abundância. Não olhes, não. Percebes? Quando estás preocupado, consegues entender o sentido da frase? Quando tu não consegues dormir, não contes as ovelhas. Fala com o pastor. Três pontos importantes aqui nestes versículos. Deito-me e pego no sono. Somente alguém que está embalado na fé consegue descansar diante de circunstâncias como estas. Pegar no sono? Muitos nem se conseguem sequer deitar, quanto mais dormir. Outros deitam-se, mas não dormem. Outros só dormem na base de calmantes e assim eles vão tendo um sono artificial. Outros ainda deitam-se e dormem sem nenhuma vontade de acordar. E como nós sabemos, infelizmente, há muitos que se deitam e já não acordam. Davi dizia: eu deito-me, durmo e acordo. Numa cama improvisada, numa tenda improvisada, talvez o teto da tenda era as estrelas. Sabem porque é que Davi conseguia dormir? Porque Deus era o travesseiro dele. Ele descansava em Deus. Lembram-se de Jacó? O travesseiro era uma pedra. Não interessa se o travesseiro... só durmo com esta almofada. Só dormes com esta almofada. Só dormes e descansas em Deus. Vocês conhecem aquelas pessoas que têm uma almofada que tem que ser aquela almofada, senão não conseguem dormir? Talvez Davi era assim. Talvez Davi precisava sempre desta almofada. Deus. Tudo à sua volta estava em crise. Estava ou não estava? Mas o coração dele estava em paz. Vocês aguentam mais uma vez Spurgeon ou não? Aguentam? Digam lá, sim, Domingos, a gente aguenta. Olha a frase dele. A boa consciência pode dormir, nem que seja na boca de um canhão. Lá. Vês? Aquilo está ali, está a boca do canhão. Dormir, diz-me, a boa consciência consegue dormir até na boca do canhão.
Não interessa a crise que está à nossa volta. A crise pior que existe sempre, irmãos, é dentro de ti. É dentro de mim. É a nossa consciência. Essa é a maior crise. Tudo pode estar a desabar. Tudo pode estar contra ti. Se tu estás numa boa consciência, se tu estás em Deus, tu podes descansar, tu podes ter paz. Dormir já não é fácil. Agora, querer acordar. Quantos nós não conhecemos, já se passou na nossa vida, que nós não queríamos acordar. Não é que não quiséssemos acordar, quiséssemos morrer, queríamos descansar, porque amanhã a gente vai abrir os olhos e vai ser mais um dia e mais... Alguém sabe o que é que eu estou a falar? Davi tinha confiança para acordar. Acorde porque o Senhor me sustenta. Davi dorme, ele consegue pegar no sono e acorda. Porque para Davi um novo dia traz novas perspectivas, traz novas esperanças. Salmo 35 diz: o choro pode durar uma noite. A alegria vem pela... Mais um dia vem aí, meu. Mais um dia. Tu abriste os olhos, tu acordaste, tu respiras, tu tens vida. Graça de Deus, favor de Deus, misericórdia de Deus. Sabes porquê? Sabes porquê que Davi tinha confiança para acordar no outro dia? Porque não era o sono que fazia descansar Davi, era o Senhor. Quantos dormem e acordam acordados? E quantos dormem menos e estão fortalecidos? O que fazia descansar Davi não era as horas de sono que ele dormia. O que fazia descansar, e não estou a dizer que não temos que dormir, não é isso que eu estou a dizer, vocês entendem. Mas sabem uma coisa? Quando ele acordava, ele sabia que era o Senhor, que ainda tenho vida, ainda não vieram aqui acabar comigo, a esta barraca, a esta tenda, ainda não me encontraram, vocês entendem? Pois claro. A aurora, ai o sol, está aí nascer o sol, uau! Sabem o que é que Davi fazia? Era pela manhã que Davi se encontrava com o Senhor e que ele o adorava. Este era o horário de Davi. Aí no Salmo 5, versículo 3, tu consegues ler? Estás aí no Salmo 5, 3? Pela manhã, ó Senhor, ouve a minha voz. Pela manhã apresenta-te a minha oração e aguardo com esperança. Salmo 57. Bora lá, Salmos. Vocês querem ir a Salmos? Salmo 57. Versículos 7 e 8. Era de manhã que Davi cantava. Preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. Cantarei e salmodiarei. Desperta, minha alma. Despertai lira e harpa. Eu despertarei a alva. Percebes? Ainda o sol não estava a despontar. Já Davi estava a louvar a Deus. Aleluia. Salmo 59, versículo 16. Eu, porém, cantarei a tua força e pela manhã cantarei o teu amor, pois tu és o meu alto refúgio e proteção no dia da angústia. Eu que vou cantar, eu levanto-me e eu vou louvar a Deus. Porquê? Porque Ele é o meu refúgio, Ele é a minha proteção. Não quer dizer que não passamos por angústia, não quer dizer que não passamos por tempos difíceis, muitas vezes por causa do nosso pecado, como Davi. Aliás, do que é que o homem se queixa, a não ser dos seus próprios pecados? Aleluia. Mas Davi começava. Salmo 90. Isto é belo. Salmo 90. Leia o Salmo 90. Versículo 14. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Esta tradução diz, com o teu constante amor, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Era de manhã que ele se ia satisfazer com a graça, com a misericórdia de Deus.
Mas não só Davi, mais gente. Abraão. Gênesis 19, 27. Quer dizer aí a Gênesis 19, 27? Olha Abraão. Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde estivera em pé na presença do Senhor. 21, 14. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o ombro dela. Também lhe pediu o menino e a despediu. Então partiu e foi andando errante pelo deserto. Era de manhã, era de madrugada. 22, 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou. Vocês lembram-se de Gênesis 22 ainda? Não. Pronto, é isso. Não faço já agora. Agora não. A seguir ao almoço. À tarde. Quando? Não. Quando? Primeira coisa. É para ir a Deus. Primeira coisa do dia. É para adorá-lo, a primeira coisa do dia. É para louvá-lo, a primeira coisa do dia. É para nos alegrarmos na sua misericórdia e na sua proteção e no seu amor constante sobre nós. É a primeira coisa do dia. É para obedecermos a Deus. É a primeira coisa do dia. Moisés também fazia o mesmo. Êxodo 24, 4. Josué 3, 1. Fazia o mesmo. Samuel 15, 12. Jó 1, 5. E Jesus, Marcos 1, 35. Madrugada, cedo, logo pela manhã. E por causa disso, tinha coragem para enfrentar o inimigo. Então chegamos, não tenho coragem, não tenho ânimo, ando desanimado. Olha, levanta-te cedo, adora a Deus, faz de Deus a tua prioridade. Versículo 6, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Claro, irmãos, Davi era um guerreiro experiente. Como nós sabemos, ele já tinha lutado contra quê? Contra um urso, contra um leão e depois foi contra quem? Contra Golias. O exército de Israel tinha conquistado uma série de batalhas. Mas sabem, com este salmo nós percebemos que a confiança, a coragem de Davi não vinha da força das suas estratégias, mas vinha de Deus. Sabem porque é que ele não tinha medo de milhares que estavam contra ele? Porque ele sabia que Deus estava por ele, que Deus era com ele. Davi sabia que a maioria das pessoas tinha seguido o seu filho Absalão. Nós vimos isso no segundo livro de Samuel, 15, 13, 17, 11, 18, 7. Mas sabem uma coisa? Havia outra coisa que Davi também sabia. É que Deus é o melhor remédio para o medo. Domingos, tenho tanto medo. Deus. Domingos, isto está difícil. Eu tenho coragem. Como? Qual é a medicação? Deus. Aleluia. Versículos 7 e 8. Lembra-te, ó Senhor, salva-me, ó meu Deus. Feriste no queixo a todos os meus inimigos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. O salmo termina com uma oração cheia de ousadia, com uma declaração solene e uma súplica incrivelmente generosa. Em primeiro lugar, vamos ver a súplica. Levanta-te, Senhor. Irmãos, deixa-me dizer-te uma coisa. Quando Deus se levanta, os inimigos caem por terra. Os planos deles são frustrados. E sabes uma coisa?
ouviste com ouvidos de ouvir. A derrota deles é certa. Não é uma suposição, é uma afirmação. Não é um talvez seja. É. Quando Deus se levanta, quando Deus se levanta, a terra treme, o mar agita-se, os poderosos ficam perturbados, não sabem o que fazer. Quando Deus se levanta, as nossas orações são respondidas. O nosso socorro chega. Em segundo lugar, uma súplica por salvação. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Interessante a imagem. A imagem que Davi está a dar é que os inimigos que nos vêm para atacar têm a boca ferida e os dentes quebrados. Ou seja, eles perdem a força. São como se fossem uns leões desdentados. Lembras-te de alguém na cova dos leões? Cheios de fome. Quem é que estava lá na cova dos leões? Quem? Quando o inimigo acha que tem mais força, quando ele parece que é mais perigoso, quando o inimigo se sente mais forte, aquece a fornalha 7 vezes. Ai! É nesses precisos momentos que Deus se levanta e nos socorre. É nesses momentos, quando o inimigo acha que agora ele não vai ter oportunidade, agora é que ela caiu de vez, agora não vai dar, agora é que foi. Deus levanta-se e salva-nos. E aplica ao inimigo uma tremenda derrota. Escreve isto que estás a escrever. Os nossos inimigos são nossos inimigos, mas são inimigos derrotados. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo, Santiago. É isso mesmo. É isso mesmo. Sabe o que aconteceu com Davi? Voltou a Jerusalém, tomou o trono, e assim a história da nossa redenção continuou. Não te esqueças que mais tarde, depois de Davi, veio o filho de Davi, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Nasceu em Belém, na casa do pão, para ser o nosso Redentor. Tu achas que Deus perde o fio à meada? Tu achas que Deus não sabe o que faz? Deus escolhe pessoas. Deus escolhe pessoas. É por isso que o salmista no versículo 8 diz o quê? Do Senhor é a salvação. Aqui está a doutrina mais solene, tanto do Antigo como do Novo Testamento. A salvação pertence ao Senhor. Jonas 2, 9. Ele faz os planos, é Ele que planeia a tua e a minha vida. Ele executa e Ele consuma. Em outras palavras, a salvação não é obra do nosso esforço, como todos nós bem sabemos, mas da graça de Deus. Pois é Deus quem escolhe, quem chama, justifica e glorifica. Romanos 8,
versículo 30. A salvação não é resultado do nosso mérito, nem mesmo da conquista das nossas obras. Mas é o quê, meus amados irmãos? É uma oferta imerecida de Deus. Davi merecia? Não merecia. Dani, Spurgeon, aguentas? Vamos lá. É Deus quem escolhe o seu povo. Chama-o pela sua graça, motiva-o pelo seu espírito e sustenta-o pelo seu poder. Aleluia. Que Deus tremendo que nós temos. Que maravilha este salmo. Que bênção. Porquê é que não o lemos mais vezes? Uma intercessão generosa e sobre o teu povo a tua bênção. Maravilha, meus amados irmãos. Isto é abençoador. Davi não ora apenas pelos poucos que lhe tinham sido leais, mas em vez disso, ele invoca a bênção divina sobre toda a nação, o que incluía os rebeldes. Davi, à semelhança de Jesus, não retribui o mal com o mal, ou seja, ele foi vítima de conspiração da parte do seu povo. Mas ao interceder, ele roga por todo o povo. Ele não guarda mágoa. Ele não alimenta a mágoa. Ele liberta, ele entrega o quê? O perdão. A oração de Davi não é imprecatória, quer dizer, ele não deseja mal aos inimigos, pedindo a destruição dos que se haviam rebelado contra ele. Ele nem tão pouco, ele quer reassumir o trono para agora estou cá outra vez no trono, agora vocês vão ver como é. Não é isso que Davi faz. Ele ora por eles. Davi fez uma coisa que nós precisamos prestar a maior atenção, irmãos. Os nossos problemas pessoais não devem turvar a nossa visão acerca do povo. Davi não deixou que um problema pessoal dele manchasse, turvasse a visão dele, obscurecesse a visão dele acerca do povo de Deus, a nação de Israel. A postura de Davi lembra-nos a oração de Jesus na cruz, não lembra? O que é que Jesus disse? Perdoa-lhes, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. E este coração dorme, este coração descansa, este coração acorda com esperança para um novo dia. Parece-nos Estevão, quando estava a ser apedrejado, Atos 7, 60. Não lhes imputes este pecado. Quer dizer, se eles tiverem que ser condenados por algum pecado, este não, deixa estar, está perdoado. O que nos mostra, meus queridos irmãos, uma coisa que às vezes nós talvez não tomamos tanta atenção, mas que eu acho que deveríamos tomar. Marcos capítulo 11. Todo este testemunho de Davi, do Senhor Jesus, de Estevão, deve nos fazer lembrar das palavras do Senhor Jesus em Marcos capítulo 11. Versículos 24 e 25. Diz-nos assim a palavra do Senhor: por isso vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, crendo que o recebestes, será vosso. Oh, fantástico. Quando estiveres orando, se tens alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas.
Não é possível orar e sentir uma água ao mesmo tempo, irmãos. Não é possível. Não é possível. Deus restaurou Davi. Davi ficou feio, muito feio, horrível. Mas Deus restaurou Davi. Trouxe de volta ao trono. Permitiu que ele preparasse o seu filho Salomão para o suceder. Davi até conseguiu ainda juntar riquezas, de modo que Salomão tivesse os recursos necessários para construir o templo. É isso mesmo. Gostava de terminar trazendo um alerta. Precisamos resolver os nossos conflitos familiares logo no início. Sabes para quê? Para eles não criarem estas raízes, nem produzirem estes frutos amargos sobre nós, sobre a nossa família. E sabes que tudo mais, e sobre o povo de Deus. Que às vezes temos uma igreja magoada, uma igreja ferida, uma igreja maldicente, uma igreja que aponta os defeitos uns aos outros. Precisamos ter cuidado. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor seja connosco. Que este salmo seja um salmo de lamento, mas ao mesmo tempo um bálsamo para cada um de nós. Deus escolhe pessoas e Ele trata com elas. Ele trata com elas. Ele não abandona. Ele não deixa. Ele não desiste. Ele não manda embora. Ele trata. Foi horrível o que Davi fez? Foi. Muitas das coisas que falaram dele eram verdade? Eram. O filho aproveitou-se porque queria tomar o trono, aproveitou-se do erro do pai para fazer o que fez e angariar gente. Foi. Fazem isso. Não tem problema. Deus. Aquele homem era um homem segundo o coração de Deus. Aquele Davi era alguém que Deus tinha escolhido. E se Deus escolheu, e se Deus te escolheu, não importa quem é contra ti. Importa que Deus é por ti. Agora, importa onde tu estás. Onde é que está a tua identidade? No que tu consegues, nos teus feitos, no teu casamento, na tua capacidade de ser mãe ou pai, no teu desempenho. Essas coisas fossem a identidade de Davi. Davi tinha desmoronado. Porquê é que Davi não desmoronou? Porque a identidade de Davi, onde a sua alma estava ligada e ancorada, era em Deus. Tu és o meu escudo. Irmãos, Deus não pode ser só um nome na nossa vida. Meus amados, Deus não pode ser só um nome do nosso culto. Deus não pode ser só um nome que nós pronunciamos. Deus é o ser mais maravilhoso que existe em todo o lugar. Ele escolheu-te. Ele está ao teu lado. Crê nele. Confia nele. Descansa nele. Busca-o. Faz dele a prioridade máxima da tua vida. Aleluia. Amém? E isso vai deixar o teu coração bem mais leve. Bem mais amoroso. Bem mais querendo ver o bem dos outros. Crendo que Deus é capaz de fazer coisas incríveis. Absalão achava porque o pai tinha falhado que ele podia tomar o trono e aproveitar-se daquilo tudo. Mas Deus tinha escolhido Davi. E não há pior coisa do que lutarmos contra Deus. Por um tempo, até parece, a habilidade dele até funcionava. Estava toda a gente do lado de Absalão. Claro, Absalão, o que é isto? Ele recebia as pessoas, se vocês forem lá ler no segundo livro de Samuel, ele recebia as pessoas à porta da cidade. Ele dizia, qual é a causa, qual é o problema? Claro. Se fosse eu tratava disso. Se fosse eu resolvia o problema. Se fosse eu fazia assim. Ele fazia-se melhor do que porque
Vocês entendem? Ele recebia-os. Toda a gente gostava de Absalão. Ele arranjou ali um esquema belo, ele sabia falar, ele era carinhoso, ele era atencioso, ele recebia as pessoas tão bem. Ele conquistou o coração das pessoas. Mas sabem uma coisa? Não conquistou o coração de Deus. Estava em cima de uma rebelião, ele estava contra o pai. Não pode. É impossível. Não dá, não funciona. Não pode ser assim. Deus não é um nome que a gente usa numa oração. Deus não é um nome que nós pronunciamos. Não, irmãos. Deus é uma pessoa. A pessoa mais importante de todas. E Ele sabe tudo o que se passa. Sim. Teu pai falhou. Tua mãe falhou. Errou. Sim. Deus trata. Deus resolve. Os erros deles não servem para tu te pôres em bicos de pés e apontares. Não servem. Mas isto é com pais, e é com irmãos, e é com toda a gente. O erro do outro não serve para nós nos pormos em bico de pés. Não deve, não serve. Olha que houve um tempo na vida de Davi que parece que todos os outros tinham razão. Mas Davi diz, Senhor, não é que eu não fiz, não é que eu não errei, não é que eu não pequei, não é que foi grave. Não, tudo isso. Pequei contra ti somente, pequei. Restaura-me, tu és o meu escudo. Tu és a minha glória. És tu quem levantas a minha cabeça. É verdade que há vergonha, mas também há restauração. Mas também há alegria depois da vergonha. Aleluia. Porquê? Por causa de Deus. Consegues perceber isso? Amém. Que o Senhor ricamente nos abençoe com a sua bendita e maravilhosa palavra.